Muito bem, nossa reunião já está sendo gravada. Eu gostaria aqui de, ao dar início a essa reunião, registrar aqui, embora isso já conste no grupo, mas é importante a gente deixar gravado aqui as nossas boas-vindas ao senhor Saulo Lira, que representa, agora é o suplente representante da WWF Brasil. Deixa eu aqui me socorrer da relação aqui de membros, porque nós tivemos a entrada de novos para eu não deixar ninguém de fora. Ao Coronel Ramalho, que substitui o Coronel Pablo na representação do Comando Militar da Amazônia. Temos também, agora, fazendo parte do fórum, o Ministério Público Federal, na pessoa do doutor Rafael, né, qual saúdo também. Estou tentando aqui abrir a lista. Acabei de receber aqui a lista atualizada, gravei aqui no meu computador, mas vou já encontrar. Vamos lá. Temos também, e agradecemos, registramos aí com satisfação ao senhor Gilberto Marques e ao Ricardo Luiz, que representam a Agência Brasileira de Inteligência, agora um novo membro também deste fórum. Então, nossos agradecimentos a esses profissionais, a essas instituições. Da minha parte, não tenho nenhum informe. Se algum dos membros tiver informe, por favor, queira se manifestar, fique à vontade. Me parece que não há informes, então podemos prosseguir. Ok, Aristóteles, sem informes. Ok. Tivemos, na verdade, aqui pelo chat, um informe antes de começar a reunião aqui do Sr. David, representante da SUFRAMA, que poderá vir a ser substituído, né, como representante da SUFRAMA, mas isso ainda está em definição por conta do mesmo ter sido liberado de algumas atividades em decorrência de sua aprovação no programa de mestrado. E aproveito para registrar aqui minhas congratulações ao David, sucesso nessa nova empreitada. E, como nós somos da academia, estamos sempre à disposição no que a gente puder ser útil aí no desenvolvimento desse seu trabalho. Muito bem. Dito isto, vamos passar ao nosso primeiro ponto de pauta, que é a apreciação da ata da nossa 13ª reunião ordinária. Acredito que todos receberam essa ata e pergunto se alguém tem alguma manifestação, porque não nos foi encaminhado nada para corrigir, nada para alterar. Se alguém tiver, se manifeste agora. Bom, como nós não temos manifestação de alteração, vamos colocar em regime de votação aqueles que forem favoráveis à aprovação da ata da 13ª reunião ordinária do Fórum, nos termos em que se encontra, se manifestem pelo chat com sim, os que forem contrários, não, e abstenções também, por favor, escrevam abstenção.
Vamos acompanhar aqui no chat. O CMA, sim. Ciama, sim. O Emerson, que é do Senai, sim. Do Cielen, do IFAM, sim. Noíra, do Sebrae, sim. O Dave, da Suframa, sim. O Israel, bem, sim. Da UEA. Bom, então, o Vilela, que estava aqui presente até agora, representante do governo do Estado, acho que saiu rapidamente, porque ele, na verdade, foi o primeiro a entrar nesta sala, retornou. Vilela, falta só você votar pela aprovação da ata, ou não. Vilela, você me ouve? Eu estou ouvindo bem, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Vilela, eu só gostaria que você se manifestasse pelo chat com relação à apreciação da ata da última reunião. Está em caráter de votação. Se você for favorável, sim. Contrário, não. Abstenção. Por favor, escreva abstenção. Ok, aprovado por unanimidade. Então, podemos passar para o próximo ponto da pauta. Nossa pauta hoje é curta, ainda bem, está todo mundo já pensando em férias. Tem vários que já saíram, inclusive, de férias e, portanto, não estão se fazendo presente hoje, mas nos avisaram. Eu passo, então, a palavra ao Marco Vilela para que se manifeste acerca do andamento do plano de ação para implementação da Lei 5350, também sobre o encaminhamento do projeto de lei de criação do Fundo Estadual de Energia e outras informações pertinentes ao setor energético do Estado do Amazonas. Marco Léo, muito obrigado pela presença e fique à vontade. Bom dia, professor Rubens. Bom dia a todos. Cumprimentando a todos para não tomar o tempo de cumprimentar cada um em si. Bom, vamos lá. Nossa lei vai fazer um ano agora, dia 20 e pouco de dezembro, né? E eu vou começar falando da criação do fundo, professor. Isso demanda mais tempo, mais trabalho, o que nós temos feito. Sucessivas reuniões com a Cefaz, eu tenho ido pessoalmente à Cefaz, parei de estar mandando e-mail, porque tem coisas que você precisa estar lá, conversando com a fiscalização, conversando com o pessoal que domina bem essa matéria. A tributação do ICMS da energia elétrica, de onde a gente tenta distrair um pouco para botar no fundo, é complexa. E todo aumento de despesa e redução de receita do governo não é bem-vindo. Então, nós estamos tentando fazer uma arquitetura lá, não está parado. Ainda fim da semana passada, eu tive a reunião lá na Cefaz, e agora nós devemos fazer uma reunião maior com a participação dos dois secretários de Estado, para ver se a gente acelera as providências. São tantos detalhes técnicos tributários que eu não ousaria tentar explicar aqui, entendeu? E nem tomaria o tempo de vocês, porque a explicação não seria de boa qualidade, tá certo? Mas a criação do fundo está sendo tratada com absoluta prioridade. Nós temos colocado isso no nosso follow-up semanal, 2 vezes por semana, tá? Ô Vilela, me permita. Esse é o único ponto que está, digamos assim, travando o processo? Essa é a única questão associada a esse projeto de lei ou não? É a questão do CMS? Ele não é que seja o único, ele é o ponto central, né? Porque como se trata de criação de fundo,
e essa matéria tem a ver na Secretaria de Fazenda, nós temos que ultrapassar a Secretaria de Fazenda. Vencida essa etapa, negociada e vencida essa etapa, inclusive, se a gente não tratar isso com muito cuidado com a Cefaz, nós podemos ter um fundo com pouco recurso, ou que não vai ter nenhuma eficácia. Muito recurso eu não creio, mas pouco recurso. Então, nós colocamos um alvo, então tentando atingir esse alvo junto com a Cefaz. A Cefaz está nos ajudando. Existe enorme boa vontade deles de dizer, não, vamos tirar um pouco daqui, um pouco dali. Não é tão fácil. E a Cefaz, ela diz o seguinte, não vá por esse caminho, porque você vai encontrar resistência da Procuradoria-Geral do Estado. Não vá por esse caminho, porque nós podemos ter alguma dificuldade na Assembleia Legislativa, entendeu? Ou na Casa Civil. Então, a gente tem que negociar primeiro quem está acostumado a fazer esse tipo de manobra para que crie esse fundo. Porque ele falou, tem muito fundo que tem recursos e que nunca foram utilizados, e tem muito fundo que foram criados e não tem recursos. Ou seja, nos dois casos não tiveram eficácia. Um porque não foi utilizado, outro porque não teve recurso. Então, nós estamos tentando fazer uma coisa que, de fato, tenha alguma eficácia, né? Tem eficácia. Não está sendo tratado. Eu entendi a questão, mas eu vejo o seguinte, do ponto de vista prático também, eu vejo que ter o fundo criado possibilita você captar recursos fora do país, inclusive sob doações. Não tê-lo, e se a gente ficar preso a uma questão que pode eventualmente ser inserida a posteriori dentro desse projeto de lei, digamos, a lei está aprovada, sem o ICMS, sem recurso ICMS. Isso pode estar sendo tratado para uma inclusão futura, com mais tempo. Muito difícil, professor. Muito difícil. Veja, fazer um projeto de lei, uma lei nova, é complexo. Veja a lei do gás, que já existiu uma lei que nós alteramos, que foi muita dificuldade, só teve a oportunidade de nos ajudar. E na lei... Então, veja só, mexer numa lei futuramente não é melhor tentar fazer essas etapas todas, entendeu? Agora, nós não conseguimos dinheiro da Sudam, nós não conseguimos nenhum recurso, porque esses organismos não tratam dessa forma, entendeu? Então, essa etapa nós vamos tentar mais um pouco. Não conseguindo, aí sim a gente vai ultrapassar ela e dizer, olha, não dá aqui, vamos partir para fazer o teste da lei. Tá. Mas então, vocês estabeleceram um prazo, teto, para considerar... Até de janeiro. Se nada sair da Cefaz, a gente para de tentar a Cefaz e vai para frente. Então, nós temos aí o final de janeiro para que seja batido o martelo se está equacionado ou se vai ser encaminhado o projeto de lei sem isso. Sem a Cefaz, o meu alvo seria dezembro, mas dezembro é um mês complicado, né? As pessoas parte das equipes saem de férias e tal. O Estado mesmo diminui o ritmo, então é melhor não colocar algo que não se consiga atingir. Tá. Bom, passando desse assunto, vamos ver que providências a gente tem de implantação da lei, né? Então, nós estamos finalizando o relatório de eficiência energética do prédio, do nosso prédio, do prédio da SEDEC. Nós usamos ele como primeiro laboratório, né, com a minha equipe. Nós estamos finalizando um relatório que nós pretendemos fazer em vários órgãos da administração, se possível em todos, né? De forma, nós vamos fazer o modelo do relatório, depois até vou mandar, antes de entregar, né, mandar para que vocês possam nos dar uma olhada. Nós vamos entregar a cada secretário de Estado, a cada presidente de órgão e tal, feita essa avaliação do prédio, está aqui. Nós vamos entregar um relatório dizendo dos pontos que precisam ser ajustados, melhorados, para que o prédio tenha uma eficiência energética. Evite desperdícios, enfim, todas aquelas tratativas de prédios, principalmente no caso do Estado, em que em alguns lugares os prédios são muito antigos. E por isso é complicado, certamente tem muito desperdício, a começar pelo nosso, né? Nós estamos finalizando isso. Isso é só uma parte do trabalho de eficiência energética. O segundo
o ponto que nós saiu agora mais recentemente, nós estamos finalizando tratativas de instalação de tomadas para recarga de carros elétricos nas unidades do governo do Estado, nos prédios do governo do Estado. É exemplo do que já existe em alguns shoppings e tudo mais. Né? Nós ultrapassamos algumas barreiras que existiam e vamos disponibilizar para pelo menos uma ou duas tomadas em cada unidade. Nós vamos começar provavelmente pela nossa, isso não está aprovado ainda, como eu comentei com o senhor em off ainda, antes do início da nossa reunião, a gente está no final do ano sem orçamento, mas está tudo pronto, tomada de preço feita, vamos tentar aprovar isso aí e disponibilizar. Para quem quiser, fazer a pintura no chão, essas coisas todas. Por sinal, uma coisa interessante, é que não tem uma padronização. Né? Certas vagas para recarga de carro elétrico estão pintadas de verde, outras estão pintadas de azul, outras estão pintadas de branco. Não existe uma padronização, nem da pintura e nem da sinalização horizontal. Mas nós vamos adotar verde, se for uma escolha minha, porque o verde tem uma atração especial, né? Mas isso é uma coisa que eu até queria colocar para o senhor, porque eu não sei se vocês, com a abrangência que o fórum tem, e com a participação de outros estados, outras pessoas de outros locais do Brasil, como tem São Paulo, não tinha também. São Paulo, em alguns lugares tem azul, outros lugares tem verde, enfim. Mas é só para falar que nós estamos tentando fazer isso. Eu acho que o ponto mais importante que eu posso trazer hoje para vocês é a parte de qualificação da mão de obra, né? Tanto de curta duração como cursos técnicos. Nós estamos finalizando um ajuste no termo de cooperação com o CETAM. É um órgão do Estado, entendeu? É um órgão que está muito atuante e tem muita capilaridade. Tem vários municípios que estão criando, vai ser Taquatiara, vai ter Silos, Itapiranga, Parintins, enfim, vários municípios. Ele já tem um termo de cooperação com a nossa Secretaria de Estado, com a SEDET. Nós estamos fazendo um ajuste para que nesse termo eles possam ofertar curso de qualificação nas áreas de energia solar, petróleo e gás. Energia solar e energia como tudo. Energia elétrica, energia solar e petróleo e gás. Tá certo? Mas na capital, sim, mas muito focado no interior. Esse termo, nós estamos finalizando o ajuste do termo que já existe. Já conversei com o presidente do CETAM e com o nosso secretário, e já estão disponíveis para assinatura desse ajuste, já que é um termo que não precisa de muita coisa, que já existe, o termo de cooperação já foi feito. E os prédios, nós temos um compromisso, ainda informal, mas do presidente do CETAM, que toda e qualquer nova unidade dele, quer seja na capital, quer seja no interior, serão, se forem adaptadas já com placas solares, se forem novas construções, os projetos vão sair com placas solares, tá certo? Placa para energia fotovoltaica, para uso de energia fotovoltaica. Com relação a isso, na área de petróleo e gás, nós temos que preparar a grade curricular. Né? Só que é currículo de curso técnico, mas principalmente nós estamos preocupados com a qualificação da mão de obra de curta duração. Aquela para você ter já o operário disponível e ganhando, já tendo seu emprego, né? Pensando na empregabilidade, dos municípios. Então, nós estamos pegando a Eneva, que já se disponibilizou a dar esse apoio, e vamos pegar a área do sistema elétrico, Amazonas Energia, se possível, para dizer o que é que vocês precisam de um curso de qualificação de curta duração, 60, 80 horas, para que a gente prepare a mão de obra lá no município. Certo? Carauari, Quari, pode ser com a Petrobras, pode ser com a Eneva, a Petrobras ainda está lá, e Silves, pode ser, entendeu? Para que você tenha a mão de obra lá. Assim como nós vamos falar com a área de energia elétrica, para ver, por exemplo, nós estamos chegando com o linhão lá em Parintins, nós vamos ter que ter mão de obra para trabalhar. Então, Parintins vai ter um centro do CETAM e nós vamos tentar fazer uma qualificação, independente do curso técnico, que é um curso de
de duração maior, né? Um ano e meio. Esses entendimentos com os colaboradores ao CETAM e com o próprio CETAM estão bastante adiantados. Ô, Vilela, me permita uma parte. Não seria interessante vocês conversarem com o Senai, que já vem atendendo a demanda de qualificação da Eneva, enfim, da própria Amazonas Energia, para alinhar esse conteúdo? Podemos fazer isso. Eu até agradeço muitíssimo essa colaboração. Pode deixar. Eu estou anotando isso aqui. E se já tem uma grade pronta, a gente já não vai perder tempo com isso, vai acelerar mais o processo. Tá certo? Ok. E nós estamos tentando fazer a mesma coisa, de uma forma diferente, mas é só para eficiência energética, porque não adianta você entregar para o secretário de Estado, foi um raciocínio que surgiu recentemente, e me corrija se nós estivermos errados, você chegar com o presidente de um órgão e dizer, olha, está aqui, nós temos um trabalho de levantamento de eficiência energética no seu prédio aqui, encontramos esses pontos que precisam ser melhorados, ajustados, aparelhos trocados, etc. Se você, vamos admitir que ele faça todo esse trabalho, mas se não houver uma conscientização dos usuários, isso perde muita eficiência. Então, nós estivemos na SEAD, na Secretaria de Administração, e nós estamos desenvolvendo um ciclo de palestras para desenvolver, qualificar os servidores, para que os servidores sejam também os vigilantes da eficiência energética, certo? A SEAD tem lá a sua forma de fazer isso e nós estamos nos disponibilizando a participar, a dar as palestras, conseguir pessoas que possam dar palestras sobre esse assunto dentro das unidades do governo do Estado, das diversas secretarias. Eles têm cursos lá, tem uma escola de desenvolvimento dos servidores, a escola dos servidores, então nós estamos providenciando cursos dentro dessas unidades. É uma sugestão aí, Vilela. Sim, senhor. Talvez fosse interessante aí vocês avaliarem a possibilidade da criação das comissões internas de conservação de energia dentro de cada edificação dessa, enfim, tem que ver qual o escopo de cada comissão dessa, onde teria esse grupo que estaria vigilante com relação a essas questões e havendo sinergia entre esses grupos, as experiências sendo trocadas. E a outra questão é você ter uma métrica, por mais simples que seja, para que esses resultados possam ser medidos e isso ser dado transparência. Então, o simples monitoramento, por exemplo, das faturas de energia elétrica, das informações que tem na fatura de energia elétrica. Você tem lá um consumo determinado mês daquela secretaria, ou um conjunto de edificações, enfim. E acompanhar isso, e mostrando, olha, isso aqui, houve redução aqui, comparativamente ao ano passado, conseguimos reduzir. Porque se você não mede, parece que aquele esforço é em vão. E na hora que você mede e dá transparência ao resultado, isso estimula quem está fazendo. Cara, nós estamos conseguindo, olha aqui, tem um parâmetro aqui, por mais que ele possa ser discutível em termos de precisão nesse momento, mas é algo mais macro, mas é melhor do que não medir absolutamente nada e não mostrar esse resultado. Porque vai ter outro caso em que não mudou nada, só aumenta o consumo, não tem nenhuma ação sendo feita. Aí, bom, então vamos ter que sentar e conversar, porque aqui precisa de um esforço maior de conscientização, de entendimento da questão, porque isso traz reflexo para o erário público e, consequentemente, compromete outras ações que o Estado poderia estar fazendo com esse recurso que está sendo desperdiçado. Enfim, você cria uma boa base para sensibilizar mais esses gestores. Professor, a ideia, inclusive, essa ideia já tinha sido pensada, inclusive a nível de premiação.
Entendeu? Então, a secretaria tal foi a campeã, ou dentro de cada unidade, porque as unidades são grandes também, né? Estou falando, estou imaginando um prédio, mas se for com a Secretaria de Saúde, tem 9. Então, aquela unidade ali foi a campeã, ou dentro daquela unidade, aquele grupo foi o que mais conseguiu, aquele setor, aquele departamento, entendeu? Nós estamos vendo se conseguir, desde que as faturas sejam separadas, obviamente, né? E criar até uma premiação. E a premiação não precisa ser nada, um diploma, alguma coisa desse sentido, né? Dizer da eficiência, da melhora da eficiência e, com consequente, redução do custo do governo. Isso não é difícil de vender, não, porque é preciso que você diminua o custo da administração pública, né? É sempre uma busca, né? Isso já está sendo pensado a nível até de premiação com a SEAD. A SEAD tem muita prática em fazer isso. Então, não vai ser difícil fazer. Ok. Certo? Professor, da nossa parte, eu não tenho mais nada a acrescentar, a não ser que eu possa me discorrer um pouco sobre o gás natural. Não é? Antes, Vilela, de você falar sobre o gás, tem uma questão que me foi trazida nesse meio tempo aí entre a última reunião e a de hoje, Sim. sobre a retomada do Conselho Estadual de Energia. Está dentro da lei. A lei do fundo retoma o Conselho. Nós estamos estruturando ele de novo, né? Fazendo enxugando, ele era muito grande, nós fizemos uma nova proposta. Está sendo feita aqui na Secretaria. Tá, mas eu digo o seguinte, já tinha uma lei que não foi revogada até então. Não, e vai ser mantida. E que esse conselho foi criado e até hoje ele existe. A lei está aí, está valendo, não foi revogada, ela está vigente, e esse conselho seria retomado. Então, o que você está me dizendo é o seguinte, isso está sendo retirado desta lei, posta na lei que cria o fundo, e dentro da lei do fundo seria recriado o Conselho Estadual de Energia. Não, ele vai ser... Não, a lei do fundo leva ele em consideração, ou seja, não dá para andar com o fundo sem ouvir o conselho, entendeu? Tem que ter o conselho ele é parte integrante. A gente, inclusive, usou os mesmos termos, até deu uma copiada nos termos que o conselho usa, que está mais atualizado para criar o fundo. Ele está sendo considerado, eu me expressei mal, certo? Ele não vai ser recriado, está sendo considerado, talvez com alguns ajustes, mas aqui, o conselho é separado do fundo. Ele só é citado no fundo, tá? E está sendo ele vira uma instância deliberativa ou consultiva do fundo. Do fundo, exatamente isso, tá? Essa reativação, não só desse conselho, como tem 2 outros conselhos que estão sendo, vamos dizer, reestruturados, reativados, que estavam muito paralisados aqui na nossa secretaria. Um outro que eu posso citar é o de mineração, que estava muito, entendeu? Estava sem nenhuma, não estava sendo trabalhado. Então nós estamos reativando esses conselhos. Ok. Obrigado. Com relação ao gás natural, eu só vou transmitir aqui para todos o que eu falei agora. Nós devemos estar ainda agora, antes do dia 20, espero, os 2 postos, mais 2 postos com gás natural, que é o do Distrito Industrial, que fica exatamente em frente àquele hotel Holiday Inn. E um vai voltar a operar, que é na Ponta Negra, ali do lado do Silva Buffet. Esses 2 postos praticamente já estão em fase de teste, já está tudo autorizado, estão prontos para iniciar a operação, que vai dar um desafogar mais os usuários desse produto, né? Principalmente os taxistas. E taxista, motorista de aplicativo, motorista de... as pessoas que fazem frete, caminhonetas pequenas que fazem frete, e prestadores de serviço. Isso vai desafogar muito, o mercado está muito pressionado. Estou à sua disposição, professor. Não sei, o senhor sumiu aqui da tela. Ok, Vilela. Tá bom?
Eu pergunto aos membros se alguém tem algum questionamento, tem alguma observação, deseja se manifestar, fique à vontade. Hoje está todo mundo já com um espírito já de festividade de final de ano, né? Ou muito reflexivo ainda, fazendo seu balanço anual. Mas vamos lá. Vilela, na verdade é o seguinte, né? Eu agradeço aí as informações que você nos traz e a gente sempre fica com um pouco de ansiedade de ver as coisas andando um pouco mais rápido. A gente sabe as dificuldades que você tem, eu sempre reforço isso aqui, você é sabedor disso. E quando você não está na reunião, eu sempre coloco isso para quem representa o Estado. A gente sabe muito bem da limitação de recursos humanos que você tem e a gente sempre se coloca à disposição para ajudar no que estiver ao nosso alcance, para dar celeridade a esses processos. Eu sei que todos nós sabemos que ano que vem é um ano eleitoral, esse é um ano difícil, porque o tempo vai ser mais curto para viabilizar ações, o uso de recurso também vai chegar a um ponto que vai ter que paralisar por conta desse processo, enfim. É um ano de incertezas com relação à administração pública estadual e federal. De qualquer forma, e nesse sentido, aí eu queria saber o seguinte, como é que vocês estão enxergando o que é possível fazer de maneira bem objetiva, de maneira bem direta? Olha, isso aqui é possível. Como você falou do fundo, olha, nós vamos ver até aqui o final de janeiro, nós vamos fazer isso. Se não der, nós vamos caminhar para isso e aí faltou o desdobramento, até o mês tal, nós vamos estar encaminhando isso para a Lena. Esse é um dos temas. Eu queria ver qual é a tua perspectiva de envio desse projeto para a Lean e outras ações que vocês tenham eventualmente pensado. Olha, e o tempo vai permitir isso aqui. Vamos focar nisso, vamos consolidar isso, enfim, para que a gente possa ter uma visão mais clara do que poderá acontecer, não que deverá, porque é futuro, mas pelo menos o que está sendo pensado e considerado como possível de realizar ano que vem. Olha, até agora, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, o nosso homem é trabalhar no ano que vem até 31 de dezembro. Isso aí nós vamos trabalhar. Agora, aquilo que é possível fazer, nós vamos ter que ver o que a lei eleitoral permite ao Poder Executivo, principalmente no nosso caso, né? Secretário Executivo, secretário de Estado, que não podem se mexer muito. Mas isso é um período aí mais da metade do fim do ano. Até meio do ano, nós vamos tentar trabalhar o mais acelerado possível. O orçamento reabrindo agora, fim de janeiro, começo de fevereiro, sendo aprovado, a gente vai trabalhar as coisas que precisam ser feitas. No caso do fundo, eu não vejo obstáculo nenhum que a gente consiga, tirando de dentro da Cefaz com o CMS, o sem CMS, colocar isso que ele já está praticamente pronto, colocar isso na Casa Civil, negociar lá, entregar na Casa Civil, para que ela faça os ajustes que achar que deve. E aí o governador pode consultar a Procuradoria-Geral do Estado, que é o que costuma ser feito, é o ritual. Às vezes ele faz algum tipo de consulta ao Tribunal de Contas, às vezes não encaminha para a Lean. Isso já é uma parte do governador, nós vamos estar muito vigilantes com relação a isso. Então, com relação à criação do fundo, eu não vejo. Com relação à reativação dos conselhos, também não é uma coisa que o ano eleitoral venha a impedir. Treinamentos no CETAM, fazer prédios novos, lançar cursos novos, isso não é problema. O que não pode, pelo que me consta, eu estou há pouco tempo no serviço público, posso estar falando alguma besteira, alguns dos que estão nos ouvindo podem dizer, o cara não conhece nada. É verdade, não conheço, não, vivo de outra área. Mas, assim, por exemplo, vai ter uma escola com placa solar. O que me consta é que vai ter uma certa época do ano que o governador não pode ir lá, nem nós podemos ir lá inaugurar, para não parecer que aquilo é propaganda eleitoral. Mas as coisas vão andar. Eu acho que nós vamos conduzir de forma
atendendo à legislação, que é o nosso país, é a nossa lei, temos que cumprir. Mas não vai ter freio nenhum. Pode ser que aconteçam mudanças na administração pública, é muito comum acontecer, né? E na eleitoral, troca um secretário, troca outro, para aqui que trocou. Isso pode acontecer. Por hora, eu pelo menos não estou sentindo nenhum movimento, não tenho escutado movimento nesse sentido. Está andando. Nós estamos trabalhando mesmo. Então, eu já vi, pelo menos como ouvinte de fora de governo, que eu não estava no governo, já vi governos paralisarem mais cedo. Até agora, nós não estamos paralisados. Nós estamos andando. Tá? Agora, final do ano, por questões orçamentárias, isso sim. Viagem, etc. É só uma emergência e tudo mais. Entendeu? Mas, fora isso, eu não estou sentindo nenhum freio ainda, nenhuma diminuição de ritmo. Portanto, eu também não vou imprimir diminuição de ritmo nos nossos trabalhos. E se acontecer, eu lhe dou ciência aos participantes do fórum, não vão ter que diminuir alguma coisa aqui. Mas o nosso tipo de ação não sofre muita influência disso. São ações de treinamento, são ações de execução de projetos que já vinham sendo, né, a aprovação de uma lei dessa de criação do fundo, eu não vejo muito problema, não. Agora, se a gente passar no meio do ano, aí sim, provavelmente a Assembleia não vai querer votar isso. Então, vamos ver se a gente coloca antes. Tá certo? Ok. Obrigado. Eu agradeço, professor. Gostaria de me manifestar da seguinte forma: foi um ano difícil, nós conseguimos produzir um pouco na minha avaliação, a gente sempre se cobra, eu sou muito de me cobrar muito, de cobrar da minha equipe muito, mas o fórum nos ajudou muito, teve participação de gente nova, o João Rufino, por exemplo, nosso parceiro, que tem uma responsabilidade imensa na mão agora com a Serpan, enfim, pessoas que entraram agora colaborando. Não posso nunca deixar de aqui externar meus agradecimentos ao pessoal da Ciama, que sempre nos apoia, assim como a universidade. Quero desejar a todos um feliz ano novo, um feliz Natal, de muita paz, de muita saúde com as suas famílias. Né? Está vendo o Aristóteles ali se manifestando. E nos colocar à disposição, nossos contatos estão aí, os e-mails estão aí, o telefone estão aí. Eu não vou sair de férias, já saí. Né? Isso foi uma combinação que nós fizemos internamente aqui na nossa secretaria. Todo mundo não sai de férias antes para poder, dezembro de janeiro, deixar alguma coisa funcionando, dar mais para a equipe. Então, a todos um Feliz Natal, meus agradecimentos, minhas homenagens. E principalmente meu orgulho em participar de um fórum tão importante como o nosso. O nosso, que eu posso chamar de nosso. Com certeza. Muito obrigado. Vamos lá, vamos passar aqui para o nosso último ponto de pauta, que é exatamente fazer o nosso balanço do ano 2021, em cima do nosso plano de ação, que foi elaborado para esse ano, e discutir o plano de ação para 2022. Me permitam compartilhar aqui o slide. Pergunto se todos estão vendo o slide. E aí eu peço que alguém fale, porque eu só vejo a tela aqui do slide para mim. Eu não consigo. A gente está visualizando. Tudo ok. Ok, perfeito. Muito bem. Então, nós vamos manter aqui a mesma sistemática que nós adotamos para construir o plano de ação de 2021. Vamos verificar os desafios que nós temos. O primeiro deles, na verdade, todos os desafios se mantiveram, vão mudar os números, mas os desafios foram mantidos. Ou seja, nós temos observado redução das reservas totais de petróleo e gás natural no Amazonas. Então, esse aqui são dados de 2020,
na última publicação do Anuário Estatístico da Agência Nacional de Petróleo e Biocombustível, que mostra a queda significativa das reservas totais de petróleo e gás natural no Amazonas. Nós temos déficit na produção de combustíveis fósseis no Amazonas. Isso aqui também, como eu falei, isso também se verificou ano passado, é mantido, muda os números e eles são maiores do que o déficit, é maior do que o do ano passado. Aqui nós trouxemos do óleo diesel e do gás de cozinha. Temos um baixo aproveitamento do gás natural produzido no Amazonas, então temos esta produção aqui de 4,957 milhões de metros cúbicos e vendemos 1,747 milhões de metros cúbicos. Portanto, temos uma diferença aí de gás produzido e não vendido de quase 65%. E para onde vai esse gás? Então, uma parte dele é reinjetado, que é a maior parte, e a outra é queimado ou perdido, que é 69,4 milhões de metros cúbicos. Então, é preciso pensar no melhor aproveitamento dessa riqueza. Até porque reinjetar tem custo para reinjeção. Isso não é feito a custo zero. Você extrai, depois tem que colocar de novo lá e se paga para isso. Tem um custo para isso. Temos déficit na produção de biocombustíveis também. Aqui nós estamos pegando etanol anido, que não produzimos nada, assim como o biodiesel, nós não produzimos absolutamente nada. E, no entanto, o que foi vendido aqui no Estado, está aqui, os valores, então temos déficit de 100% naquilo que a gente não produz nada, porque tudo a gente está importando, e o etanol hidratado que nós produzimos, a nossa produção não chega a 9% do total consumido. Veja que o déficit é de 92%. Ou seja, praticamente 8% é o que nós produzimos, do que nós consumimos. E aí nós nos voltamos agora para o setor elétrico estadual. Não foram, até agora, publicadas informações atualizadas com relação aos sistemas elétricos isolados. Essa é a mesma, esse slide é exatamente o mesmo que foi apresentado há um ano atrás, porque essa publicação ainda não saiu, mas no que diz respeito ao Sistema Interligado Nacional, não mudou absolutamente nada. Nós continuamos contando aqui com a Eletronorte, com a Amazonas Energia e a GT Amazonas. São as três empresas que ainda operam aqui. Nos sistemas isolados, temos que aguardar, mas não me parece que vai haver significativa mudança nesse cenário em termos de quantidade de sistemas isolados. O consumo de diesel, sim, porque é sempre uma previsão. Essa aqui foi a previsão de 2021. Nós precisamos conhecer qual é a previsão de consumo de diesel para 2022, o que ainda não foi publicado. Mas, quando nós formos divulgar ou disponibilizar o plano de ação em outro formato, que aqui está em formato de slide, se essa informação já tiver chegado, ele já vai estar atualizado esse número. E aí os desafios se mantêm praticamente os mesmos. Aqui no sistema Manaus, nós temos forte dependência de combustíveis fósseis, que é o gás natural, o óleo combustível, o óleo diesel. Isso aí é o percentual da potência instalada, não é consumo de energia, isso é potência instalada. Temos perdas técnicas e comerciais muito elevadas, esses são dados de 2019, que ainda não estão disponibilizados os dados de 2020, assim como os percentuais acima também. Necessidade de investimento no sistema de distribuição para aumentar a qualidade do serviço. A gente não tem tido condições de acompanhar de forma mais efetiva isso, pela ausência da distribuidora no fórum, e sequer conseguimos estabelecer contato com eles.
Isso já foi encaminhado, inclusive, correspondência assinada por mim e pelo Vilela, reiterando o convite para eles retornarem ao fórum e sequer responder. E também essa necessidade de modernização do sistema é premente, é fácil de enxergar, por mais que tenhamos aí ações do tipo de instalação de medidores inteligentes. Esse nível de modernização ainda é muito baixo para o sistema do porte de Manaus. Mas já é alguma coisa, mas ainda tem que avançar muito. Quando olhamos sistemas isolados, também não mudou muito o cenário, a forte dependência de óleo diesel, até porque as usinas que foram contratadas no leilão de 2016, que deveriam estar operando em 2018, não entraram em operação. A previsão era que as últimas, se eu não me engano, 30, 40 usinas ainda devem entrar em operação até o final desse ano, que eu acho pouco provável. Mas vejam só, isso era para ter entrado em operação em 2018. O leilão é de 2016. Estamos no final de 2021 e até agora essas usinas não estão, na sua totalidade, operacionais. A necessidade de investimento no sistema de distribuição, e se na capital há essa necessidade de investimentos para melhorar a qualidade da distribuição, imagine no interior, né? Um contingente populacional expressivo, não suprido eletricamente, cujo número ainda também não é conhecido com a devida precisão, a carência de precisão nessa informação, mas a que se conhece mostra que o número é expressivo, até porque a gente sabe que ele está subdimensionado. E temos o sempre presente custo elevado da logística de transporte de combustível, porque se a geração é a diesel, esse diesel em parte produzido aqui na refinaria de Manaus, e quando não passa por Manaus, e daí tem que ir para o interior todo. E a nossa logística para fazer esse diesel chegar em todos os locais é sempre muito complexa e, às vezes, até inviável em determinadas épocas do ano, levando, inclusive, a desabastecimento. Situação que a gente já conhece aí e convive desde sempre. E aqui, uma outra questão é a falta de um marco legal para o poder público atuar como coadjuvante no cenário energético local. O que nós conseguimos até agora é ter uma lei estadual, né, focada em fontes renováveis de energia e eficiência energética. Mas, no entanto, o nosso ponto de partida é ter um marco legal que fale da política energética como um todo, que trate de todas as fontes e formas de energia. Isso nós ainda não temos. Então, o poder público, seja em nível de Estado, e aí muito menos em termos de município, está desprovido desse marco legal. E não temos ainda instrumentos básicos para o planejamento do setor energético, ou seja, o balanço energético, a matriz energética, o inventário de gases de efeito estufa do setor energético, nada disso nós temos. Ainda precisamos disso. Isso é uma fotografia do cenário que nos permite construir políticas, ações ali para transformar essa realidade que por sua vez, ela aparece no balanço, a foto de momento, e na matriz ela aparece projetada para daqui a alguns anos. E se aquele cenário do futuro não é desejável, nós temos que conceber políticas hoje para transformar esse cenário. Mas nós não temos esses instrumentos. Quando se quer qualquer informação sobre o setor energético, é uma peregrinação terrível. E muitas vezes sem nenhum resultado. Nós estamos vendo trabalhos dentro da academia sendo inviabilizados porque não se tem acesso à informação. Não é possível abordar certos temas, por quê? Porque não tem dados disponíveis. E isso, imagina, para se construir políticas públicas. Muito mais complicado ainda, né?
Ainda temos um contingente de profissionais com nível de mestrado e doutorado aquém das necessidades do Estado. Os desafios são enormes, são em diferentes frentes. O setor energético não é um setor feito para abrigar engenheiros. Na verdade, todas as áreas profissionais cabem dentro do setor energético, e a magnitude dos problemas do setor energético transcendem em muito a engenharia, qualquer uma delas, e que nós precisamos ter profissionais com níveis mais elevados de qualificação. E aqui eu coloquei mestrado e doutorado, mas também, se nós formos procurar em nível de graduação, também a carência, em nível médio também a carência, enfim. A infraestrutura precária nas instituições de ensino para a formação de recursos humanos para o setor energético. Então, essa questão de laboratórios adequados, enfim, isso continua. Nós precisamos ter políticas, ter ações para dotar essas instituições da infraestrutura adequada e, consequentemente, com profissionais aptos para fazer o uso dessa infraestrutura. E nós não temos uma política estadual de ciência e tecnologia compatível com a demanda do setor energético. Ou seja, agora nós temos uma lei que faz um link com uma lei voltada para fontes renováveis e eficiência, que faz um link com ciência e tecnologia, mas nós precisamos materializar isso em ação. Ou seja, qual a política que se vai ter? Isso vai ser viabilizar ações através de editais, enfim, vai se estimular a criação de grupos de pesquisa, vai se estimular a criação de startups, enfim, falta construir as políticas que linkem ciência e tecnologia com o setor energético. As dificuldades na oferta e qualidade de energia elétrica comprometem a produção e segurança no interior do Estado, isso também continua, isso não é novidade. Pouco conhecimento acerca das oportunidades tecnológicas e de créditos pertinentes ao setor energético. Então, essas oportunidades tecnológicas é o seguinte: a gente sempre diz o seguinte: olha, a Amazônia é rica em vários potenciais, em várias potencialidades energéticas. Aí eu pergunto, legal, qual é o potencial de geração de energia hídrica? E todo mundo tem água, qual é? Ninguém sabe. Você tem inventário de grandes aproveitamentos. O que não se enquadra aí, você não tem absolutamente nada. Isso para pegar um recurso energético. Imagine os outros. Se eu não tenho conhecimento, ele é sempre uma possibilidade futura de aproveitar, mas não é uma alternativa viável já, porque eu desconheço. O que eu desconheço implica em risco. O que implica em risco implica em mais dificuldade de você atrair investidores, enfim, de sensibilizar para o aproveitamento daquele recurso. E créditos, oportunidades de crédito. Nós demos um passo importante esse ano com a FEAM, mas ainda é muito pouco, porque existem várias outras modalidades de crédito que precisam ser popularizados e que estão disponíveis no Brasil. É só na área de energia solar fotovoltaica, ano passado foram identificados 72, vamos chamar de linhas de crédito, no Brasil. Será que o mercado local conhece essas linhas? Conhece essas oportunidades? Eu afianço que não. Então, nós precisamos fazer isso ir a público. Temos poucas oportunidades para qualificar quem pretende atuar no setor energético. Então, nós temos baixa qualificação, mas temos dificuldades para qualificar. Inclusive, o representante do Senai está aqui, o Emerson,
E o Senai está vivendo uma situação que é inesperada para quem oferece cursos na área de qualificação de energia solar fotovoltaica, que é o quê? Não fechar turma, não conseguir alunos, e o mercado superaquecido que está, e o Senai cobrando um valor extremamente baixo comparado aos preços de mercado. Então, tem questões que é tranquilo, basta oferecer que vai ter gente. É o que se pensa. O Senai está vivendo uma realidade completamente diferente. Eu estive lá, conversamos com o Emerson, enfim, já troquei algumas impressões com ele e com o próprio diretor do Senai, do Rogério, daquilo que eu imagino possa ser o óbice para que não esteja tendo demanda nesses cursos. E que a gente possa tentar encontrar uma solução para destravar isso e viabilizar essa qualificação. Porque custo não parece ser o problema. E tampouco não tem mercado para essa mão de obra. A indefinição de uma estratégia sustentável e apropriada para universalizar o serviço de energia elétrica. Então, nesse ano, nós trouxemos aqui o Ministério de Minas e Energia, as pessoas que respondem pelo programa Mais Luz para a Amazônia, e ficou claro que o Ministério não tem uma estratégia definida de como assegurar sustentabilidade dentro dessas ações e muito menos de geração de emprego e renda. A sustentabilidade é assim, a concessionária vai ser a responsável por manter e acabou, ela vai manter. Mas se for para manter da forma como ela mantém hoje as extensões de rede, por exemplo, do Luz para Todos, aí é o fim. Por quê? Porque ela não atende os chamados do consumidor. Leva uma eternidade para ir alguém lá. Desse jeito, é muito complicado dizer que você está atendendo essa demanda de energia. Falta de política industrial para fomentar a produção de tecnologias de energias renováveis e tecnologias de eficiência energética. Isso nós estamos trabalhando, não andamos nesse ano de 2021, mas já temos aí o compromisso da SUFRAMA de retomar essa discussão e fazer avançar essa pauta, de ter aí ações mais efetivas para que a gente possa estimular a produção dessas tecnologias no polo industrial de Manaus. Geração de emprego, trabalho e renda aquém do desejável nas ações de universalização, que eu comentei agora há pouco, né? Não participação do governo estadual no sistema de fiscalização das empresas do setor elétrico. Então, aqui nós conseguimos que a Arsan, a quem agradecemos, passasse a integrar o fórum, porque isso nos preocupa de não ter um agente local que acompanhe mais de perto as empresas que atuam no setor elétrico, ou seja, uma vez estabelecido o convênio com a Agência Nacional de Energia Elétrica, nós teríamos aqui um olhar mais do dia a dia para evitar problemas como o que aconteceu no Amapá, por exemplo. Isso vai ser suficiente? Não, mas já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Principalmente para uma empresa que se fechou para a sociedade. Então, é importante que haja um ente público que consiga abrir essa porta, ver o que está acontecendo e a gente possa ter efetivamente o status dessas unidades geradoras, dessa rede de distribuição, enfim, para que se cobre as ações necessárias antes que ocorram situações como a do Amapá e que volta e meia acontece aqui no interior do estado e que é pouco noticiado. Muito bem, então colocamos aqui novamente, relembrando o grande desafio dar esse cenário. E como fazer isso?
está mantida a receita, conciliando as expertises e recursos, aproveitando as oportunidades e mantendo o firme propósito de mudar o cenário. Esse propósito está mantido, né, para 2022. E agora vamos fazer o retrospecto de 2021, dentro daquilo que se estabeleceu dentro do fórum. Então, nós tínhamos aqui ações agrupadas nas seguintes temas: consolidar conquistas, superar desafios do passado e superar novos desafios. Então, na consolidação de conquistas, nós temos um projeto de lei que estava previsto fazer o acompanhamento da tramitação da Lei 5350 na LEAN. Só que quando nós fizemos isso, nós definimos, isso foi antes da tramitação, e a lei foi aprovada já em dezembro. Então, não houve a necessidade de acompanhar, porque houve já a promulgação em 22 de dezembro de 2020, se eu não me engano. Então, em 2021, perdeu o efeito. E elaborar o decreto que regulamentaria a lei. Por quê? Eu ainda não tenho certeza se alguns aspectos não precisariam de um decreto para regulamentar. Mas, enfim, o Vilela talvez hoje, acompanhando isso de perto, diga, não tem tudo que existe na lei, nós podemos tocar sem um decreto. Perfeito. Apoiar a elaboração de projetos e programas para operacionalizar a lei. Fizemos isso no sentido de quê? De apoiar a elaboração de um plano de ação para operacionalizar a lei. Não projetos e programas, mas um plano de ação. Então, isso conseguimos cumprir. O plano de atração de empresas para o PIN, com o que estava previsto era apoiar a revisão do plano e apoiar a implementação do plano, no entanto, não conseguimos avançar nessa questão. A política de crédito para fontes renováveis de energia e eficiência energética na FEAM, o que estava previsto era ampliar para outras fontes, que não somente a solar, e apoiar na divulgação e implementação da linha de crédito. Isso nós fizemos, apoiamos na reformulação dessa linha de crédito, ampliamos para todas as fontes renováveis e também para ações de eficiência energética. E a FEAM esteve no fórum apresentando o resultado desse trabalho. A manutenção do fórum permanente. Esse é um desafio que sempre vai ficar, uma conquista que precisa ser mantida, né? Precisamos sempre estar consolidando. E a ideia era convidar a nova administração municipal para integrar o fórum, convidamos e eles indicaram seus representantes da prefeitura, ampliar a disseminação de informações e promover debates via webinar. Não fizemos via webinar, mas fizemos nas próprias reuniões do fórum, tivemos apresentações sobre diversos temas ao longo do ano, e o outro era realizar e apoiar eventos, dentre eles o que estava definido era o evento que ocorreria de 24 a 26 de agosto, que seria segunda-feira, e simpósio Energia e Comunidades, com eixo comercial de pesquisa e projeto. Essa era uma iniciativa da WWF Brasil, que o fórum decidiu apoiar, mas que não ocorreu por conta do cenário de pandemia, que não criou as condições, já que essa feira aconteceria presencial e essa ideia foi suspensa e transferida para 2022. Muito bem. O outro é superar desafios do pretérito. A política energética estadual e municipal era avançar na elaboração do marco legal para a política energética estadual, que eu acabei de colocar, coloquei anteriormente, que é ter uma lei que trate do setor energético como um todo e disseminar esse instrumento em âmbito municipal. Essa lei que trata a política energética do Estado como um todo, ela não foi tratada, mas ela foi desenvolvida. Existe uma proposta de política de lei de política energética para estados e municípios que foi desenvolvida, mas que eu vou mencionar mais adiante aqui, que ele acaba se juntando a um outro ponto. As informações para apoiar o planejamento do setor energético. Então,
também não avançamos aqui, que era propor uma estratégia para elaborar de forma perene o balanço, matriz, inventário, enfim, porque não adianta você fazer isso num ano e não dar continuidade. Então, isso precisa ser uma ação perene. Outra questão que estava para ser tratada era a redução de perdas no setor elétrico. As perdas, como nós mostramos, são muito elevadas e, nesse momento, quem havia sugerido isso era a própria distribuidora. Fizemos várias gestões na distribuidora para retomar esse diálogo e, estranhamente, nunca levaram adiante. Nos prontificamos a colocar vários atores numa mesa para sentar, definir uma estratégia, da Polícia Militar, enfim, várias entidades indicadas por ele mesmo, nós convidaríamos, sentaríamos e tentaríamos encontrar uma solução para minimizar isso. No entanto, a própria distribuidora demonstrou falta de interesse em tratar o tema que ela mesma propôs. E que é algo que, para mim, é inconcebível, porque é perda de receita, né? Mas, enfim. O outro era propor estratégias para disseminar fontes renováveis e tecnologias de eficiência energética no âmbito federal e municipal. Então, está prevista a realização do estudo pelo Instituto Energia e Desenvolvimento Sustentável, em parceria com o WWF Brasil, para desenvolver mecanismos apropriados às instituições federais e municipais. Isso foi feito. Foram desenvolvidos 2 guias, um guia que orienta como elaborar a política energética municipal, que aí faço um gancho com o primeiro ponto aqui do estadual, porque essa minuta de lei que consta do guia também pode ser adotada para o Estado. Nesse guia também tem uma minuta de lei para a criação do Fundo Municipal de Energia. Também tem um modelo de regimento interno para o Conselho Municipal de Energia. E tudo isso que eu estou pondo como municipal pode ser entendido como estadual também. Aqui, evidentemente, nós já temos uma lei, enfim, que já tem isso, embora não seja com o escopo do que foi proposto nesse guia. Nesse guia engloba todo o setor energético, e não só as fontes renováveis e eficiência energética. Então, esse guia está pronto, portanto, esse objetivo foi atingido, né? No sentido de propor uma estratégia, essa estratégia está posta, está desenvolvida, a questão agora é disseminar essa metodologia, essa estratégia, né? Colocar isso para rodar em algum lugar. E os novos desafios. Aí nós tínhamos elencado a superação de novos desafios na indústria de hidrocarbonetos, tínhamos elencado a nova lei do gás natural e as oportunidades para o Amazonas. Tivemos aqui, na verdade, uma palestra sobre isso. Trouxemos mais recentemente a Cigás para apresentar o que vem desenvolvendo, mas acho que nós precisamos aprofundar ainda mais essa discussão. Mas fizemos alguma coisa nesse sentido. O GLP no âmbito local e sua inserção no Plano 2050 não tratamos, ficou só no campo da ideia aqui, da proposta, não tivemos perna para isso, apesar de termos trazido um palestrante para discorrer um pouco sobre isso, mas não era o foco exatamente nesse ponto, mas falou mais en passant, e a gente precisaria ver isso com mais cuidado. A atração de empresa do setor aqui a gente está falando de hidrocarbonetos, para o polo industrial de Manaus. Então, esse tema também não avançou e sequer demos um ponto de partida nessa temática. Do setor elétrico, nós tínhamos definido a inserção de emprego e renda no âmbito das ações de universalização do serviço de energia elétrica. Então, como eu comentei, nós tratamos isso trazendo os responsáveis pelo programa Mais Luz para a Amazônia, para entender qual seria a estratégia e, eventualmente, ajudar a construir mecanismos para isso.
dentro desses guias, e na hora que você instrumentaliza também o município a atuar no setor energético, lá estão inseridas ações que apoiariam programas, seja estaduais ou federais, de universalização, além da concepção de programas municipais nesse sentido. Então, isso também foi tratado nesse âmbito de concepção desses guias de política energética municipal. Iríamos tratar os leilões de energias renováveis e eficiência energética na Amazônia. Então, o que acontece? Leilões de energia renovável foi feito um trabalho pelo INEDES, ainda está por ser publicado, mas ele foi desenvolvido no sentido de levantar toda a experiência do cenário nacional e internacional em leilões. No cenário internacional, se olhou as boas práticas de leilões de energias renováveis e se apresentou uma série de sugestões para leilão específicos de energias renováveis na Amazônia, considerando mercados que já são atendidos, e, portanto, seriam leilões para ampliar o parque gerador, e leilões para o atendimento de comunidades ainda não supridas eletricamente. Ao invés disso ficar na mão da concessionária, e hoje ela privada contrata o ente que ela quer para instalar, na verdade se fariam leilões, e isso, a tendência é o custo ser bastante reduzido, aumentando a competitividade para que houvesse a implantação de diferentes tecnologias e tecnologias que fossem adequadas às vocações de cada localidade dessa. Então, as propostas caminharam nesse sentido e esse documento está em fase final de formatação para publicação, talvez ainda nesse mês de dezembro, se não em janeiro. E uma vez disponibilizado, isso será encaminhado a todos os membros do fórum e vai ficar no site do CDEAN, no link do fórum, para acesso a toda a sociedade. O outro ponto, o armazenamento de energia como forma de atender sistemas isolados e demandas específicas da indústria, não foi tratado. Na verdade, nós temos aqui vários pontos que foram levantados pela Federação das Indústrias pelo representante da Federação das Indústrias, e que nós não conseguimos, na verdade, construir uma estratégia capaz de trazer esses temas para dentro das nossas atividades. E ficamos, na verdade, aí com um débito com a Federação das Indústrias nesse sentido. E esperamos que em 2022 possamos trabalhar isso, dentro daqueles que ainda fazem sentido. Então, havia uma preocupação com a segurança no sistema elétrico interligado e isolado, o que essa luz que foi vermelha, que foi acesa com o caso do Amapá. Outra temática era a qualidade de energia, indicadores operacionais de atendimento aos consumidores industriais. Que isso também são questões que passam pela concessionária. A ausência da concessionária, a distribuidora de energia elétrica do fórum, prejudicou também a condução dessas discussões. A atuação do Estado na fiscalização das empresas do setor, então já comentei isso anteriormente, a CEPAM está aqui conosco agora, né? E, portanto, já trouxe as informações do que está fazendo nesse sentido, de restabelecer esse convênio com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu digo restabelecer porque já tivemos no passado esse convênio. O outro, abertura do mercado de energia e suas oportunidades para a indústria local. Isso também não avançou. E as previsões de expansão e modernização do sistema de distribuição na capital e interior. Então, essas previsões deveriam ser trazidas pela distribuidora e, com a ausência delas, esse tema ficou prejudicado. Bom, antes de partirmos para 2022, eu pergunto se algum membro quer fazer alguma manifestação, algum comentário. Eu continuo só vendo o slide, tá? Se
Se alguém quiser manifestar, pode fazer uso do microfone. Não? Ok. Então, vamos seguir. Então, vamos olhar para 2022. Né? Como sempre, muito pé no chão, e vejo que mesmo pé no chão, algumas coisas não conseguimos fazer acontecer. E vamos manter aqui essas mesmas pegadas de consolidar as conquistas, de superar os desafios do pretérito e superar novos desafios. Então, agora nós temos uma lei de política, né, para fontes renováveis de energia, eficiência energética, já aprovada. A ideia é acompanhar a implementação do plano de ação, como nós estamos fazendo aqui, manter esses procedimentos e estar sempre... Esse acompanhamento não significa cobrança, significa estar atento e disposto a ajudar sempre no que estiver ao nosso alcance, e alcance das instituições desse fórum, imagino eu, que esse é o objetivo do próprio fórum, e propor políticas alicerçadas na lei. Como eu mencionei anteriormente, o grupo é pequeno, né, do governo do Estado para tocar isso adiante, nós precisamos temos ideia, isso pode se transformar numa política pública, está alinhada com o que a lei prevê? Vamos propor, vamos apresentar como sugestão para que seja avaliado. Essa é a ideia. A lei de criação do fundo, que nós já tocamos aqui também, a ideia é acompanhar a submissão à ALEAN, acompanhar a tramitação na ALEAN e acompanhar a operacionalização da lei. Então, a ideia é estar acompanhando esse processo para que, efetivamente, nós tenhamos esses instrumentos devidamente estabelecidos. E, mais do que isso, esses instrumentos sendo efetivamente usados. E o plano de atração de empresas para o PIN, a ideia é retomar a discussão com a SUFRAMA e ver o que fazer ao longo de 2022 e para frente, porque a ação de atrair empresas para cá não é algo que você vai fazer em um ano, não, isso leva um tempo maior para que você vá colhendo resultados. Mas quanto mais célere nós formos em fazer alguma coisa, mais rápido esses resultados aparecerão. E aí, da manutenção do fórum. Isso sempre estará presente na consolidação das conquistas. Então, nós vamos avaliar a conveniência da inserção de novos atores locais, como temos feito. Então, isso tem levado à inserção de novos membros, a ampliação, portanto, aqui das forças, porque eu entendo que cada instituição que está aqui presente é uma força relevante nesse processo. Então, estamos ganhando forças para realizar mais. Mas, na medida que nós ganhamos força, nós temos que ter em mente que aumentam os nossos compromissos com resultados. Temos que ser mais eficazes e efetivos. Ampliar a disseminação de informações e promover debate via webinar, isso é sempre importante. Temos que ter uma disseminação de conhecimentos, até para nivelar o diálogo e podermos dar passos significativos. O terceiro é realizar e apoiar eventos. Aqui consta somente a segunda-feira em Simpósio de Energia e Comunidades, não que a gente vai se limitar a eles. E por que consta ele? Porque eu já recebi das contribuições, entre as contribuições recebidas, da WWF, dizendo que pretende que esse evento ocorra em 2022. Portanto, ele foi mantido aqui. Em superação dos desafios do pretérito para 2022, nós temos a política energética estadual e municipal. Então, a ideia é avançar na elaboração do marco legal para a política energética estadual.
Ou seja, a gente entende que a lei que existe, ela não é suficiente para tratar a questão energética do Estado. Ela é super importante, super relevante, mas ela não contempla todos os aspectos do setor energético. Informações para apoiar o planejamento do setor energético, isso aí também não tem como pararmos de perseguir a elaboração desses instrumentos. E aí o governo do Estado é o agente primeiro a ser tocado com isso, a se valer, inclusive, dessas informações, disso. E se ele sozinho não tem como fazer, vamos ter que estudar formas de parcerias, de buscar apoio para que isso seja feito. Possamos contar com esses instrumentos aqui para elaboração das políticas públicas. Disseminar a metodologia de implantação de política energética em nível municipal. Então, a ideia é implantar essa experiência que foi posta lá, que foi consolidada nos guias, na verdade, são 2, no estado do Amazonas. E isso já está em já está em andamento. Há 2 municípios já contactados. Um deles, o prefeito, formalmente já manifestou o interesse de implantar a política energética municipal. E aí eu estou falando política energética. Todo o setor energético municipal. E, portanto, esse talvez, se o outro município que também manifestou interesse, embora o prefeito ainda não tenha assinado um termo de concordância, até porque o contato foi mais recente, se o outro for mais rápido, um deles tende a ser o primeiro município brasileiro a ter um arcabouço legal desse nível para a área de energia. E ser dotado de meios para captar recursos, para ser atuante no setor de energia e não mais um coadjuvante como é hoje. E nós estamos muito esperançosos do sucesso de pelo menos um desses casos. Porque aí vai ficar comprovado que o município não precisa estar sempre com pires na mão para viabilizar as coisas. Ele tem como tomar a frente dos processos e construir suas próprias soluções com os entes locais, evidentemente sem abrir mão de apoio de Estado, da União, enfim, de diferentes atores, todos comprometidos com a mesma questão, que é o desenvolvimento do país. Por fim, entramos na superação de novos desafios. Na indústria de hidrocarbonetos, tal como eu falei para vocês, nós avançamos muito pouco na questão do gás natural e das oportunidades para o Amazonas. Eu acho que nós temos que ter estratégias para trabalhar mais esse tema enfim, a questão do GLP também, a questão de atração de empresas do setor para o PIN, esses pontos estão mantidos, porque, como eu falei, nós não trabalhamos e considero, e isso foi considerado importante para esse fórum naquela época, e o cenário hoje é muito mais ainda, porque quando se estabeleceu isso como prioridade, nós não tínhamos a manifestação tácita do governo federal de que o gás natural, por exemplo, seria o carro-chefe de empreendimentos no setor de energia elétrica no Brasil.
e impulsionar o mercado no Brasil também não estava definido como uma prioridade do governo federal, e hoje não. Hoje ele é. Então, se antes disso já tínhamos considerado importante, hoje mais ainda. Hoje mais ainda. E do setor elétrico, aquilo que nós não avançamos, vamos ter que retomar. Então, temos a inserção de emprego e renda no âmbito das ações de universalização. Temos que estudar formas de como propor ações para isso, mecanismos, programas. Vamos ter eleições para o governo federal. Não importa se vai ser mantido, se vai mudar, nós temos que ter propostas. O objetivo do fórum é ter propostas. Para quem? Para quem estiver no poder no momento que a gente conseguir fazer essas propostas chegar até lá. Os leilões de energias renováveis e eficiência energética, no caso de energias renováveis, como eu falei, já foi concebido propostas, então a ideia é trabalhar para disseminar isso. De eficiência energética, eu acabei não comentando agora, mas a primeira experiência de leilão de eficiência energética no Brasil está sendo realizada no estado de Roraima. Então, a primeira experiência, uma vez dando certo, isso vai disseminar pelo Brasil, então é importante minimamente que a gente acompanhe para ver até que ponto isso não cabe gestões no sentido de leilão dessa natureza acontecer aqui no estado do Amazonas, que eu entendo que tem plenas condições de acontecer, né? Mas, evidentemente, o governo vai esperar o resultado do leilão de Roraima, porque é o piloto para o governo, para que isso possa ser disseminado. Mas a gente tem que estar atento para já ir pensando em como sensibilizar o ente federal no sentido de realizar leilões dessa natureza aqui no estado do Amazonas. O outro é armazenamento de energia como forma de atender sistemas isolados e demandas específicas na indústria. Então, a ideia é trazermos esse tema para cá, pelo menos para conhecimento geral do que é isso, do que trata, quais são as oportunidades, quais são os desafios quando se fala em armazenamento de energia, que normalmente você pensa em baterias, mas há várias outras formas de você fazer armazenamento de energia. Mas a discussão aqui vai estar muito centrada nessa questão das baterias, evidentemente, muito embora é importante que todos tenham uma visão geral de outras formas de fazer armazenamento. A segurança no sistema elétrico interligado isolado, no caso de Amapá, isso permanece, como eu falei, o que aconteceu no Amapá vive acontecendo aqui no interior do estado, e por vezes aqui a gente também fica sem energia aqui na capital. Então, é preciso ter um olhar, garantir que se possa ter um olhar mais efetivo sobre a situação atual do sistema, para que a gente possa propor ações no sentido de evitar esses colapsos. E essa me parece ser a grande preocupação da Agência Brasileira de Informação, que é essa segurança energética, então é um ente importante nesse processo aqui para nós, no que diz respeito a esse tema. A atuação do Estado na fiscalização das empresas do setor, já comentei, isso vai ser mantido, até porque a CEPAM ainda não tem esse convênio com a ANEEL, já nos colocamos à disposição para ajudar nesse diálogo, enfim, e reforçamos isso, estamos à disposição para ajudar e vamos fazer uma visita lá à CEPAM, vamos agendar isso devidamente e aprofundar esse tema e outros temas que sejam de interesse da CEPAM para que a gente possa contribuir com essa ação fiscalizadora. Ampliar a temática de energia para a Amazônia. Essa é a grande novidade que eu trago para vocês, meus amigos. Agora eu fazer até questão de parar aqui a projeção. E antes de entrar nesse tema, eu queria perguntar a vocês se até onde nós caminhamos, se há alguma observação, se querem fazer algum comentário, se discordam de algum desses pontos que foram considerados como importantes, se querem incluir alguma coisa.
Fiquem à vontade. Hoje está todo mundo muito quieto. Hoje. Opa, ô, professor. O que está? O que está havendo, Alexandre? Por que está todo mundo quieto? Você sabe desvendar esse mistério? Eu acho que Espero que ainda não seja efeito de vinho. Está cedo para começar. Não, já deve ser o feriado de quarta-feira que ainda está impregnado no corpo. E amanhã hoje é sexta-feira, aqui com a imagem de chapéuzinho de palha toda, aqui na imagem do David, já deve estar. O que eu posso acrescentar no que o senhor colocou, tudo que tá constante aí na planificação realmente são essas as necessidades primárias. Eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa realmente não deixar o passado para trás, ainda mais jogar para debaixo do tapete as questões que não foram resolvidas. Isso é latente, a gente tem que realmente manter. O que eu tinha saído agora os últimos 3 minutos, que eu estava falando com o professor, que teve que sair da reunião, e trazer 3 questões que a CIAMA pode se comprometer nesse apoio aí de tratativa dessas ações. Ele apresentou em 2019, naquela época ainda das tratativas da leitura da lei, uma metodologia de atração de investimentos. O Dave da Suframa tem conhecimento da questão. Eu acho que em algum momento, numa daquelas apresentações na CIAMA, foi colocado a posto, e ele se propõe a apresentar novamente, já que faz parte de uma dessas ações do plano, realmente tratar dessa atração de empresas para investimento em energia solar no Amazonas. Então, isso já é uma metodologia que ele já tinha consolidado na época da FUCAP, e acha que está bem de encontro com o que foi colocado aqui. A segunda questão que a CIAMA, falando com ele agora, ela se propõe se for o caso de a gente sair um pouco do online e ir para o presencial, o auditório da CIAMA pode ficar alocado sem problema nenhum para as reuniões bimestrais do fórum. Caso seja de aceite geral, se acha melhor, talvez presencialmente a voz saia um pouco mais do nosso corpo do que ficar clicando no microfone aqui e ficar com a questão de se o volume está correto, se está todo mundo ouvindo realmente o que a gente está querendo passar. Então, essas 2 questões que a gente coloca em nome da CIAMA: a apresentação dessa metodologia já consolidada da atração de investimentos e a utilização do nosso auditório para reuniões presenciais. Ok. Com certeza que eu conheço essa metodologia, porque eu tive a oportunidade de ver uma apresentação dele. Ele fez essa apresentação, acho que foi uma visita que eu fiz à própria CIAMA. Ou na CIAMA ou na Suframa. Ou na Suframa. Eu sei que na Suframa eu também lembro que ele fez essa apresentação. Inclusive, no dia, na reunião em que foi entregue a proposta de minuta da Lei 5350. Exatamente. Foi naquele dia. Com certeza, é algo que não se deve desperdiçar. Você tem uma metodologia que foi trabalhada, enfim, já foi pensada, amadurecida. É lógico que sempre vai ter que ouvir os atores envolvidos para fazer eventuais ajustes naquilo que eles entendem que é necessário, né? Mas eu acho que é interessante, isso vai ser posto aqui, vai estar dentro do plano. Na verdade, isso, como já está dentro do plano, se tratar essa questão, quando começar o desdobramento, a gente encaixa simplesmente um momento onde ele vai poder expor isso novamente e a gente construir alguma ação em torno disso. Ok? Bom, com relação ao auditório da CIAMA, nós agradecemos muitíssimo. A estratégia era o quê? No início, era que a gente tivesse as reuniões lá na universidade e depois que ela pudesse rodar entre várias instituições. Chegamos a fazer, na verdade, isso na Cefaz e Suframa.
Então, fora a universidade, nós tivemos esses 2 locais onde nós realizamos. O cenário da pandemia, no entanto, nos trouxe essa necessidade da reunião à distância. E essa necessidade trouxe como consequência a viabilização de participação de entidades que não tinham como participar. Por exemplo, WWF Brasil, que fica em Brasília. No presencial vai ser pouco provável que ela tenha condições de vir participar das reuniões. Instituto Mamirauá, que fica aqui no interior do estado, também fica complicado. A Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, também, com sede lá em Minas Gerais, no sul de Minas. Então, o custo para vir a Manaus é proibitivo. Então, a ideia que se está trabalhando é o online será mantido, isso é fato. Pode acontecer de irmos para um sistema híbrido, para que a gente tenha essa proximidade que se perdeu, mas que a gente garanta o acesso daqueles que estão distantes. E isso vai se reforçar ainda mais com o que eu tenho para comentar no final. Ok? Mais alguma sugestão? Não, né? Então, vamos para a última informação e que fará parte do plano nosso. Em entendimentos com o reitor, se chegou à conclusão de que é chegado o momento do Fórum Permanente de Energia da UFAM transcender os seus debates do Estado do Amazonas. Essa decisão foi tomada, já está sendo operacionalizado o envolvimento de outros entes que pertencem aos estados de Rondônia, Acre, Roraima, Amapá e Pará. Ou seja, estados cujo território está integralmente na região amazônica. É importante, vamos começar com calma. Ou seja, nós agora vamos estar trabalhando com a perspectiva de discutir energia dentro do contexto da Amazônia como um todo. E por que isso? Por algumas razões, mas basicamente 2. Uma, hoje nós já temos o que eu chamaria de resultados passíveis de serem replicados. Um deles é o próprio fórum em si. Nós já estamos partindo aqui para 2022 e começamos essa jornada em março de 2019. E o que nós temos percebido é que, apesar do contexto que nós vivemos, nós demos passos muito significativos. E somos um exemplo de que é possível construir soluções para a sociedade com entes que até então se degladiavam de manhã, de tarde e de noite, mas que podem sentar, conversar urbanamente e encontrar uma solução a bom termo para cada uma das suas instituições e, principalmente, para a sociedade. E isso precisa ser replicado. Não é porque eu não concordo com um ponto de vista que isso me deu o direito de me revertir de cólera tal a ponto de agredir. Tem razão para isso, eu simplesmente ouço, respeito a opinião
dou a minha opinião e está tudo certo. O que a maioria definiu, segue, e vida que segue. Os embates, e eu tenho dito isso em vários fóruns, na hora que nós fincamos o pé, marcamos uma posição, fazemos isso em prol de quem? Dos menos assistidos. Só que a gente volta para a nossa casa com ar-condicionado, com iluminação, com geladeira, muitas vezes com piscina. É muito fácil. E aquele lá que poderia ter alguma coisa, pelo menos para dar uma melhorada. Não, mas ele ia ter lá com diesel. Com diesel é absurdo, não aceito. E ele fica sem. Então, é preciso essa tomada de consciência das consequências do que nós fazemos, das posições que nós adotamos. E nós estamos conseguindo aqui caminhar nessa batida, construindo isso, aceitando, engolindo o sapo, não, simplesmente aceitando que outras pessoas pensam diferente. O que todo mundo já sabe. Sabe, mas muitas vezes não aceita, que pensa diferente. Então, esse é algo importante que a gente entende que precisa ser replicado, porque não é só mais teoria. Nós estamos vivendo isso desde março de 2019. Isso é prática, isso é fato. A outra questão que nos leva a isso é a ter instrumentos passíveis de replicação. Então, nós temos esses guias que trazem um receituário de como implantar políticas públicas na área de energia, um marco legal e construir soluções locais para contribuir nessa transição energética, na mudança desse cenário energético para um cenário mais desejável. Então, hoje nós temos, está aqui, tem uma ferramenta, tem um mecanismo, tem um procedimento definido de como fazer isso. Para empoderar esse ente que até então foi um mero espectador, que é o município e a grande maioria dos estados, dessas políticas concebidas fora da região, e que depois reclamavam. Reclamavam, mas não se envolviam, não se preparavam, não se capacitavam para ser um ente ativo no processo. Então, nós entendemos que hoje nós já temos isso, e ontem, coincidentemente, eu estava reunido com um grupo do Nordeste que caminha numa direção semelhante a essa e que tomou conhecimento do que nós fazíamos aqui, particularmente do guia, e queria entender melhor porque achou algo muito interessante, enfim, que divergia um pouco da estratégia dele, mas que se mostrava mais consistente do que o que eles estavam vendo em alguns pontos. E se firmou uma parceria informal de troca, de intercâmbio dessas experiências, para que isso possa ser disseminado. Então, a gente entende que tem algo sólido na mão, passível de se avançar nessa direção. É fácil? Não, não é fácil. Nada é fácil aqui quando a gente começou, nada. Ninguém pensou nisso, era fácil, era difícil. Pensou que era necessário começar um processo desse. A gente pensa, se for parar para pensar se é fácil ou difícil, você não faz nada. A questão é necessário, você está disposto a encarar essa caminhada? Pronto. Tomou a decisão, siga. Facilidade ou não, não é relevante. É a necessidade e compromisso que você entende que tem com você e com os outros. Enfim, essa é outra questão. E, por fim, é que os nossos problemas do setor energético, em grande parte, se assemelha ao desses estados vizinhos. E que se nós quisermos fazer com que soluções locais ganhem o escopo de uma solução nacional, nós temos que nos unir. Nós temos que nos integrar.
senão nós vamos ficar aqui, vamos ter grandes avanços locais, mas não vamos avançar muito na transformação dessa realidade e, às vezes, vamos ter barreiras para fazer ações localmente. Mas, na hora que nós estivermos unidos, concebendo políticas que vão se aplicar para toda a Amazônia, e a gente passa a ter voz, passa a ser ouvido, a coisa tende a mudar e a criar facilitadores para essa nossa jornada. Então, diante desse contexto é que se definiu convidar, primeiramente, as universidades federais desses estados mencionados, e já adianto a vocês que 2 já deram resposta, os convites foram muito recentes, mas 2 já deram respostas, já aceitaram. Não sabe exatamente o que é, ainda não tive reunião com eles, vou fazer uma reunião fora do contexto da reunião do fórum, para que eles entendam o que é, qual é a proposta, e aí realmente digam, não, isso, nós queremos isso. Porque quando entrar no jogo, tem que saber qual é o jogo que eles estão entrando, e não simplesmente porque houve uma designação do reitor daquela instituição para a pessoa... Não, quero que todos tenham consciência do que é que nós estamos propondo, e dos desafios que nos aguardam, e do que já foi construído, e que, eventualmente, se estiverem dispostos, pensar em replicar isso lá. E também vamos chamar as distribuidoras de energia elétrica. Se a nossa não se faz presente, pode ser que as outras se façam. E não importa se a comunidade a ser atendida primeiro será lá de Roraima ou do Acre. O importante é que essa solução chegue até essas pessoas, independentemente do estado em que estão. E até pode ser que primeiro seja até o Nordeste. Paciência. Mas chegando e sensibilizando outros e fazendo com que isso se multiplique, estamos cumprindo o nosso objetivo. Então, era essa a novidade dessa nossa reunião, a amplitude dos desafios nossos para 2022 e daí para diante. Nesse contexto, podem surgir algumas ações que venham a ser propostas por essas universidades, por essas distribuidoras. Vamos ter que ouvi-los primeiro, e que pode vir a compor o nosso plano de ação para 2022. Portanto, o que nós produzimos aqui é uma versão preliminar, e na primeira reunião, e antes que eu esqueça, nós já temos um calendário de reuniões ordinárias que vai ser encaminhado para todos vocês, mas já adianto que a primeira reunião de 2022 será no dia 25 de fevereiro. Ok? 25 de fevereiro. Mas não se preocupem que esse calendário vai ser encaminhado para vocês, além de ficar disponível no site do fórum o ano todo. Ok, pessoal? Ok. Gostaram do desafio? Ou vão precisar de dias para se recompor do impacto? Meu Deus do céu, hoje realmente... Rubem, esse José Maria Inedes, né? Oi? Sexta-feira, 25, né? Acho que é semana de carnaval, será essa? Não. Não, né? Já checamos isso. Porque o carnaval está suspenso, né? Não. Tem isso, né? O carnaval está suspenso. Mas não é... Não. Não vai conflitar, né? Porque às vezes alguém viaja, né? Aproveitando, professor, dar uma palavra aí. Bom dia a todos aí. Meu nome é Saulo. Bom dia, professor. Bom dia. O José Carlos Carvalho aí, que é do INEDES, né? A gente está trabalhando junto. Sou o Saulo do WWF.
Estou junto com a minha parceira Lê, que ela não pôde estar aqui hoje. Olá, Saulo, tudo bem? Bom dia. Tudo jóia. E colocar também a gente à disposição para qualquer coisa. A gente está aqui para se ajudar. O professor, com certeza, aí foram anos bem difíceis, né? Para implementar o fórum, para dar continuidade, é muito difícil, ainda mais quando a gente fala de política pública. E, de novo, agradecer as boas-vindas do professor. E qualquer coisa eu estou aqui para somar. Como um professor mesmo disse, né? Juntos a gente vai ganhando forças, vai adquirindo conhecimento e, degrau por degrau, a gente vai construindo uma Amazônia melhor. Uma frase que eu sempre falo, né? Que ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Se a gente ficar unido, com certeza a gente vai prospectar grandes conquistas. Então, me coloco à disposição desde já. Obrigado, Saulo. Fazendo força, não. Saulo, tu já vieste aqui em Manaus alguma vez? A propósito? Eu sou daqui, inclusive sou de Boca do Acre. Ah, muito bem, Amazônia. Muito bem. Ninguém quer comentar mais nada? Está todo mundo só pensando nas festas, né? Tá certo. Bom. Pessoal, então, eu quero agradecer a presença de vocês, desejar um Natal de paz, de serenidade, de harmonia junto aos seus, um 2022 de muita saúde, muitas realizações, que o Todo-Poderoso abençoe cada um de nós e nos dê a força necessária para trilhar essa jornada e contribuir um pouquinho para melhorar a sociedade em que vivemos. Muito obrigado e fiquem com Deus. Até mais, professor. Feliz Natal! Feliz Natal. Feliz Natal a todos e tenham um bom dia, um ótimo final de semana. Feliz Natal a todos. Feliz Natal a todos. Parabéns.